Neste momento, saudar a todos com a paz do Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui nesta manhã para cultuar o nosso Deus, glorificar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E hoje eu ainda quero continuar falando sobre apostasia. Apostasia é aqueles que se apostataram da fé, desobedecendo os santos mandamentos. E sabemos que aqueles que vivem na apostasia, ou aqueles que se prenderam para a apostasia, ou aqueles que foram para a apostasia, ou aqueles que se apostataram, eles agora já não conseguem mais ter uma mente sólida, uma mente lúcida, para compreender e voltar para a vontade de Deus. Infelizmente. Por que não? Vou ler no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1 e 2. E você vai ver que verdadeiramente o que acontece com aqueles que se apostatam da fé, desobedecendo os santos mandamentos e a sã doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Então veja bem o que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedeceres a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, o que acontece com a mente dessa pessoa? A mente dessa pessoa agora, ela realmente, por ele obedecer, sentir vontade, agora obedecer os ensinos demoníacos, os ensinos que não é segundo as Escrituras, mas contra as Escrituras, contra a vontade de Deus, agora essa pessoa, ele começa a perder seu sentido de como agradar a Deus, de como viver segundo a vontade de Deus. E nós estamos vivendo exatamente nesta época da apostasia, época que se apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Veja bem, tem que estar no centro do Espírito, tem que estar, não. Isso é dentro de certos lugares, certos templos, certos lugares que estão recebendo esses ensinamentos que não bate de acordo com essa Escritura, nega a vontade do Senhor, segundo o que está escrito. Veja o versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a sua própria consciência. Viu? Foi atingido a mente, a consciência foi cauterizada. A consciência agora, ela está tão cauterizada, está tão pedrificada, que não consegue mais a palavra de Deus entrar dentro daquele coração, para que ele volte atrás e se arrependa do que ele está fazendo. Porque pelos ensinamentos de certos ministros, que se diz ministro no santo evangelho, e aí ensina de acordo com este mundo, com a vontade deste mundo, e não com a vontade de Deus. Então a mente dessas pessoas, ela fica cauterizada, ela fica fechada, cauterizada, fechada, pedrificada. Cauterizada quer dizer pedra. Você vê que dependendo da pedra, nem marreta e ponteiro entra nela. A realidade é essa. E assim aconteceu com o povo de Israel uma vez também, que estava com a mente cauterizada. E o Senhor disse que usaria o ponteiro de Jacó para quebrar as pedras, para entrar naqueles corações que estavam cauterizados. Então veja bem, que se nós lermos de novo, você pode prestar atenção. Olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira, pela hipocrisia dos que falam mentira. Então eles acabam aceitando aqueles que ensinam segundo os valores do mundo e não os valores bíblicos. Esses que diz pastores, ensinadores, mas ensinam segundo os valores do mundo e não os valores bíblicos. E então essa mente fica cauterizada. E agora ele não volta atrás mais. Mas por que acontece isso? Porque o Deus desse século lhe cegou pelo impedimento. Vamos lá, 2 Coríntios.
2 Coríntios, no capítulo 4. No capítulo 4 de 2 Coríntios. E no versículo de número 4, vai nos dizer aqui, olha só, versículo 4: nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja bem, ele começou a duvidar da palavra de Deus, da vontade de Deus, e saiu da verdadeira igreja, ou do verdadeiro lugar que ele estava, da posição que ele estava, e foi realmente, e entrou na apostasia, se apostatou. Agora o Deus desse século lhe cegou todo o entendimento, para que não compreendeis a vontade do Senhor. Isso é uma realidade. Aqueles que vivem na apostasia não sabem, preste atenção, aqueles que vivem na apostasia não sabem discernir entre o bem e o mal, o que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque está apostatado da fé. Então você vai vendo que é uma cegueira espiritual naqueles que estão vivendo na apostasia. Quem são aqueles que estão vivendo na apostasia? Quem são aqueles que rejeitaram os santos mandamentos do Senhor e a sã doutrina, não quer mais viver nos santos mandamentos, nem viver na santa doutrina do Senhor. Rejeitaram, então estão na apostasia. Todos esses lugares que não obedecem à santa palavra, conforme está escrita, estão na apostasia. Está na apostasia, está apostatado da fé. Então ele agora não sabe mais discernir. Ele não sabe mais porque não tem o Espírito de Deus. Quem ensina ele é o Espírito dos demônios. É o Espírito maligno que ensina. Então eles não têm mais aquele discernimento para servir a Deus, aquele discernimento para adorar a Deus na beleza da sua santidade. O importante é ser crente. Mas ele não sabe mais discernir o que serve a Deus e o que não serve. Será que o que eu estou fazendo está servindo a Deus ou não está? Será que o que eu estou fazendo está servindo ao Senhor ou não está? Eles não têm isso de Deus, eles não têm isso do Espírito Santo, porque agora eles têm um ensinamento que não vem do alto, mas é terreno. A Bíblia diz que é terreno. Ensinamento terreno é ensinamento deste mundo, diz lá em 2 Pedro. Ensinamento deste mundo, ensinamento desse mundo. Já não compreende mais a vontade do Senhor, não consegue saber discernir entre o bem e o mal, entre o que faz bem e o que faz mal, o que serve a Deus e o que não serve. Como que eu devo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus? Não tem mais esse discernimento. Para eles tanto faz se vestir como o mundo, falar como o mundo, proceder como o mundo, andar como o mundo. Tanto faz, não tem diferença. Porque estão apostatados. E quem tomou conta dessa situação é o espírito maligno, não mais o Espírito de Deus. Então veja bem, nós lemos aí, vamos ler em Efésios 4. Efésios 4, no versículo de número 17. Nós vamos ver aí, que diz, olha, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais ameis como andam também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento alheio à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. O coração está petrificado, a mente está petrificada, não consegue compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós nos santificamos. Que ele diz lá em 2 Hebreus, não é 2 Hebreus, não, diz Hebreus, ou em Hebreus, capítulo 12, versículo 14,
Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aquele que está apostatado, ele não sabe o que é santificação. Não sabe que a santificação é se afastar das coisas mundanas, é se afastar das coisas que Deus não agrada, é se afastar das coisas que desagradam ao Senhor. Mas você não compreende isso mais, não sabe mais discernir. Não sabe discernir nem numa roupa que veste, nem numa palavra que fala, nem num procedimento. Nada, não sabe discernir nada. Estão todos apostatados. E quem cegou o entendimento, Deus desse cego, por causa da incredulidade dele. Porque quando apostatar, tem que ter incredulidade. Se não tiver incredulidade, não se apostata. Mas quando passa a não crer mais nos santos mandamentos e nem na sã doutrina, estão apostatados da fé. Apostatado. E por estar apostatado agora, os seus olhos, os olhos espirituais estão entenebrecidos, obscurecidos. Não enxerga mais a vontade de Deus, o querer de Deus. E a prova disso, que muitos desses, conforme eu disse para você aqui, nunca faça nada para ninguém daquilo que você não quer que faça para você. Mas os tais, eles são terríveis, fazem muita coisa daquilo que os outros não gostam, é o que eles fazem para poder desagradar o outro, o seu próximo. Porque não tem amor. Não tem amor nem com a sua vida. Não tem amor próprio, não tem amor. Porque a palavra de Deus disse, primeiro e grande, quer dizer, o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, teu próximo como a ti mesmo, mas não tem amor, está com o coração obscurecido, está com o coração cheio de pedra, virou pedra o coração, a mente petrificada, não entende a vontade de Deus, por isso não anda mais nos santos mandamentos, nem anda na sã doutrina. Veja bem, os que vivem na apostasia são homens naturais e não tem mais o Espírito de Deus. Vamos aí, 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14. O que diz a palavra? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue aceitar a sã doutrina, e nem tampouco os santos mandamentos. O homem natural, se falar para ele sobre Romanos 16, que a igreja tem que saudar como um apóstolo santo, ele não entende. Se falar para ele, em 1 Coríntios 11, versículo 5, 6 e 10, que as irmãs é para cobrir com véu, para poder fazer a oração, ele também não compreende. Se falar para ele, em João 13, no versículo 4 até o versículo 17, sobre a Santa Ceia, uma parte ele compreende, mas se falar sobre o lava-pé, ele também não compreende, porque ele é um homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, ele não consegue compreender. O homem natural, se falar a respeito também de Êxodo 20, uma parte ele aceita, mas a outra ele não aceita. Quando se fala sobre o sábado do Senhor, ele também não vai aceitar, porque ele é natural. E se ele é natural, pelo que eu entendo da palavra de Deus, ele não faz parte da linhagem de Davi, como Jesus faz. E para ser salvo, precisa fazer parte da linhagem de Davi. Louvado seja Deus, que essa promessa vem de lá. Louvado seja Deus. A prova disso, que Jesus faz parte da linhagem de Davi. Louvado seja Deus. Então o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Mas se nós lemos aqui o versículo de número 15, diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas,
Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo para compreender a vontade do Senhor, para compreender o que Deus quer da nossa vida. É isso que liberta o homem, é isso que liberta a mulher, é a vontade do Senhor na nossa vida, é fazer a vontade do Senhor, é se esforçar para fazer a vontade do Senhor. Alguém quer fazer a vontade do Senhor? Ninguém quer fazer a vontade do Senhor, porque a nossa carne não quer. Mas é necessário tomar por esforço. O que diz a palavra de Deus? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O reino do céu é tomado à força. Significa isso que você não tem vontade, mas tu tem que se esforçar. Mas o crente hoje só quer viver na sua vontade. Para de viver na sua vontade. Se esforça para fazer a vontade do Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ter próximo como a ti mesmo. Como eu posso dizer que amo a Deus se não guardo os seus mandamentos? Não quero saber dessa doutrina. Como eu posso dizer que estou amando ao Senhor se eu não obedeço a sua palavra? Isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele obedece, ele se esforça. O amor, conforme disse lá em 1 Coríntios, ele é tomado ali, ele é dado por esforço. Tem que existir um esforço. Ah, mas o amor é espontâneo. É espontâneo para aquele que recebe. Mas para nós, muitas das vezes, eu não consigo, mas tem que amar. Porque diz a Bíblia? A Bíblia requer de nós isso. Então a Bíblia requer de nós que obedecemos a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos em frente mais um pouquinho aqui. Acostumaram a viver na apostasia, de tal maneira, veja bem, que muitos acostumaram a viver na apostasia, de tal forma, que o pecado já não tem mais reconhecimento, ou não reconhece que está pecando. Vive na apostasia. Quem vive na apostasia, ele não reconhece mais que está pecando. Ele não reconhece mais que está desobedecendo ao Senhor. Ele não reconhece mais que deveria obedecer a Deus. Ele já não reconhece, não há dentro dele mais reconhecimento como deve servir a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. Eu fiz aqui uma comparação que quem está na apostasia é igual alguém que vai morar perto do mangue. Preste atenção nisso. Alguém que vai morar perto do mangue. Você já viu o mangue como é que fede? Aqueles valão preto? É mangue. Não é isso? Tem um fedor terrível, não tem? Vocês já viram? A gente vai para certa cidade aqui na Baixada, a gente passa ali, a gente sente aquele cheiro terrível. Mas quem mora ali perto daqueles mangues ali, onde tem aquele cheiro terrível, ele já não sente cheiro mais, porque é acostumado. Assim é o pecado na vida do crente. Depois que ele acostuma a pecar, ele não sente mais o pecado. Depois que ele acostuma a desobedecer a palavra de Deus e andar segundo a vontade do mundo, ele não sente mais que está andando segundo a vontade do mundo. E aí a pessoa fala assim, mas e aí? Como é que fica diante de Deus? Tem muitos que no começo, quando a pessoa peca, Deus repreende, mas depois, se a pessoa insistir no pecado, Deus para de repreender. Deus deixa a pessoa ficar à vontade, fazer o que quer, o que bem entende. Aonde está escrito isso? Se nós lemos ali, olha, se eu ler para vocês, eu acho que vou ler que vai ser bom. Olha só, louvado seja Deus. Se nós lemos aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai ver o que acontece quando a pessoa insiste em não querer obedecer a palavra de Deus, em não querer andar segundo a vontade do Senhor.
em não querer sair da apostasia, mas quer viver na apostasia. Veja bem, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, do versículo 10 em diante. É com todo engano de injustiça aos que parece, porque não colheram o amor da verdade para ser salvo. Olha só, e por esse motivo, que diz a Bíblia, por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Então a pessoa insistiu, aí Deus falou assim, então fica. Quer? Fica. A operação do erro está aí. Segue ela. Faz a vontade dela. Para que isso? A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a mentira. Deleitaram-se com a apostasia. Tiveram prazer na apostasia. Tiveram prazer em desobedecer ao Senhor. Então Deus deixa essas pessoas fazer o que quer agora para ser julgado naquele grande dia. Infelizmente, mas realidade. Vamos ler também aí no livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 5, versículo 4, 5, 6, que diz, é impossível os que caíram na apostasia se reerguerem novamente. É impossível, tá, gente? Os que caem na apostasia, você não vê eles voltarem atrás mais. Não acha lugar de arrependimento para eles mais. Vamos ver aí no livro de Hebreus, e eu vou mostrar isso no livro de Hebreus. Por isso, muitos que ouviram essa mensagem, eles vão bater contra e não vão aceitar, porque já estão na apostasia. E se estão na apostasia, jamais vai aceitar a palavra do Senhor. Jamais vai aceitar conforme está escrito, porque está vivendo na apostasia e não acha lugar mais de arrependimento para eles. Por isso eles não querem se arrepender de jeito nenhum. Vamos ver aí no livro de Hebreus, no capítulo 6. Louvado seja Deus. Capítulo 6 de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 6 de Hebreus, versículo de número 4, 5, 6. Olha, é impossível, pois aqueles que uma vez que forem iluminados e provados os dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo. É provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus. Sim. As condições daqueles que caíram e não voltam atrás, eles não se arrependem mais. Não há lugar de arrependimento, não há lugar que possa ter arrependimento. Eles não acham mais lugar de arrependimento, não conseguem voltar e se arrepender. A Bíblia diz que quem confessa os seus pecados e o deixa alcançará misericórdia. Mas não tem arrependimento para eles, eles não acham lugar mais de arrependimento. Então você lê aqui, ó. Você vê o versículo 6, caíram, sim, é impossível outra vez torná-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus. Então aqui ele diz, é impossível, pois, aqueles que uma vez que foram iluminados, que conheceram a vontade de Deus, que conheceram o querer de Deus, e caíram na apostasia, que voltaram para trás. Ele não tem fé? Claro que tem, mas ele tem uma fé que não serve para a salvação, porque é uma fé segundo sua vontade, os seus querer, segundo esse mundo, não segundo a vontade de Deus. Então se apostataram. Então veja bem, porque os tais não se
preocupa mais com a santidade. O que é a santidade? É não viver segundo esse curso deste mundo. Não viver segundo a vontade deste mundo, o prazer deste mundo. Tudo que a gente sabe que venha aborrecer a Deus, que venha nos afastar da presença de Deus, tudo aquilo que venha nos afastar. Eu vou ler um último versículo aqui para nós encerrarmos. Louvado seja Deus. Está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 4. Porque as pessoas às vezes acham assim, que não tem nada a ver, não pode viver segundo a vontade desse mundo, não tem perigo nenhum, não. Mas olha só no versículo 4, do capítulo 4 de Tiago, olha só o que ele diz. Olha só o que ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Precisa de alguma coisa mais clara do que essa? Precisa alguma coisa mais clara do que essa, amém? Precisa? Não precisa. Está claro em dizer que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E quem faz a vontade do mundo, torna-se inimigo de Deus. A verdade é essa. Que Deus nos abençoe e nos abra a mente. Amém.